Bom, a gente vai fazer esse vídeo aqui. Ele é um react ao vídeo de uma entrevista com esse professor Anthony C. Sutton. Ele é a fonte praticamente, muito provavelmente, praticamente fonte principal, né? Eu presumo, daquele roxo que debateu com Gustavo Machado, quando ele fala do dinheiro investido no Trotsky, né? O dinheiro que ele recebeu para fazer a revolução. Então esse vídeo começa aqui falando da entrevista, né? Que ele deu, resumindo o livro dele, que afirma que Wall Street, os Estados Unidos e os grandes poderes europeus ajudaram os bolcheviques a tomar o poder na Rússia, né? Ele fala aqui que ele ensinava economia, fala o que ele estudou, né, em um dos períodos, afirmando que o Ocidente teve um papel muito importante no desenvolvimento da União Soviética até o tempo presente, 70, né, plena Guerra Fria. Chama atenção para já ver, né, quem que é o dono do canal aqui. Então, esses são os donos do canal que estão publicando essa entrevista. Dá para notar a musiquinha triste e o nome, né? Os Romanov, mártires reais. Né? De novo a gente volta naquele trecho que o Roxo fala que a moral estava, né, na era medieval. Embora ele fale que a monarquia nessa época já era muito decadente. Mas faz parte desse movimento comum entre os ANCAPs, né? Esse movimento reacionário, né? O que era antigo era o que era bom. Esse canal com certeza está dentro disso, colocando os Romanov como mártires, né? Ou seja, para quem não sabe, o último czar ele foi santificado pela Igreja, né, ortodoxa russa, é um santo. Se você ler a descrição que o Trotsky dá no livro dele, temos um conflito muito grande de narrativas. Getting back to the Bolshevik Revolution, one of the ironies of it is that both Lenin and Trotsky were in exile, one in Germany, one in the United States. Tell us about who helped them get where they were going to make sure that revolution was pulled off. Well, let me summarize about 4 chapters into 4 minutes. Trotsky was in New York. He had no income. I summed his income for the year he was in New York. It was about $600. Yet he lived in an apartment. He had a chauffeured limousine. He had a refrigerator, which is... Aqui começa, né? O Trotsky, um pouco antes da Revolução, na verdade, a Revolução de 17, ela começa em fevereiro, né? As lideranças não estavam no país. Quem faz a revolução são os trabalhadores que estavam organizados em soviete desde a revolução anterior, de 1905, né? Que falhou. Mas a classe operária estava muito organizada nos sovietes, que são conselhos. E esses conselhos lideraram a revolução em fevereiro. As lideranças estavam em exílio. Eu não sei se já estavam em movimento em fevereiro, teria que confirmar isso. Mas isso que ela falou é verdade. O Trotsky estava em Nova York, Lenin na Alemanha.
E aí ele começa a falar da renda do Trotsky, entrou no debate, o Gustavo Machado fala que ele não tinha dinheiro nenhum em Nova York. E aí ele fala isso, que ele não tinha dinheiro nenhum, mas ele tinha um apartamento com um chofer, uma limusine e um refrigerador. É assim, o livro que ele coloca isso, eu vou colocar o link, ele supostamente tem provas ali e tal. Se você for procurar, né, os pares científicos, né, a crítica de outros historiadores entra num debate grande porque são questionáveis as provas. Da limusine, pelo que eu vi, ele nem apresenta prova de que ele tinha limusine, que ele tinha um chofer. Enfim, nessa parte aí eu não vi prova nenhuma, procurei, não achei. Mas, enfim, vamos seguir aqui. It was very rare in those days. He left New York and went to Canada on his way to the revolution. He had $10,000 in gold on him. He didn't earn more than $600 in New York. He was financed out of New York. There's no question about that. The British took him off the ship in Halifax, Canada. I got the Canadian archives. They knew who he was. They knew who Trotsky was. They knew he was going to start a revolution in Russia. Instructions from London came to put Trotsky back on the boat with his party and allow them to go forward. So there is no question that Woodrow Wilson, who issued the passport for Trotsky, and the New York financiers who financed Trotsky, and the British Foreign Office allowed Trotsky to perform his part in the revolution. Now over in Switzerland you get Lenin, who was in exile. He went through Germany in the famous sealed train by permission and with the encouragement of the German General Staff. Essa parte aqui ela é mais óbvia, né? E ela entra no debate também, a parte dos alemães. A parte do Trotsky receber financiamento de Nova York e da Inglaterra, né, para facilitar o acesso, é assim, o que o Machado fala no debate, né, de que nenhum país queria o Trotsky e essas outras lideranças no país deles, era verdade, porque eles eram ditadores, né? Eram do movimento comunista, então quem vai querer alguém fomentando a revolução dentro do próprio país? O que ele insinua, né, do auxílio dos Estados Unidos e da Inglaterra para a revolução é controverso, porque eles eram aliados dos russos, né? Era a Primeira Guerra Mundial e do outro lado estava a Alemanha, Império Otomano. E então a parte dos alemães facilitarem a vida do Lenin, primeiro para ele sair do país, porque já tinha uma crise de revolução sendo fomentada na Alemanha, né? Primeiro para ele sair do país, segundo para ele ir para a Rússia, que era o inimigo deles, para tentar derrubar o regime. Com certeza a Alemanha gostou muito que o Lenin passou por ali e foi para a Rússia. Financiou? Não sei. O Machado cita que alguns historiadores tentam colocar ali evidências, não vi nada conclusivo, né? Ele não vê, eu não pesquisei a fundo. Mas é muito provável, né, que a Alemanha, no mínimo, facilitou que o Lenin chegasse lá. Afinal, era inimigo deles. Mais bomba para lá, melhor. Se teria algum líder alemão que teria a previsão de que a revolução daria certo e aquilo poderia atingir o país deles? Não sei, acho difícil, né? Acho mais fácil a primeira hipótese. And yet Germany and Britain were supposed to be fighting each other. And you get them both moving these two key revolutionaries into place inside Russia. And then, of course, the rest is history. They created the revolution with no more than about 10,000 revolutionaries. They needed assistance from the West, and they got assistance from Germany. O que ele fala do número de revolucionários?
É assim, os trabalhadores fizeram a revolução em fevereiro sem essas lideranças, né? E aí você tem o governo provisório, porque o poder dos sovietes, eles vão jogando para as lideranças que estavam lá. As lideranças que estavam lá eram mencheviques, socialistas, enfim. Eles seguiam a teoria de que o poder precisava ir para a burguesia precisava fazer o capitalismo crescer, ela precisava derrubar, né? A Rússia estava atrasada, precisava derrubar a aristocracia para fazer o capitalismo crescer, para depois o proletariado tomar o poder. E aí eles seguem como se fosse uma doutrina isso, e a toda hora tentam empurrar o poder na mão da burguesia, sem sucesso e deixando o proletariado cada vez mais irritado, né? Isso, as lideranças que estavam exiladas, Lenin, Trotsky, o Stalin, se eu não me engano, já estava na Rússia. Essas lideranças aí começam a entrar em conflito com o governo provisório, né? E daí é uma racha. Então, os bolcheviques, no final desse processo, vão tomar o poder em outubro, na Revolução de Outubro, né? Como o Machado falou, com poucas mortes, né? Praticamente sem combates, porque os soldados, em grande parte, já estavam do lado dos trabalhadores lá no começo. Foi o que possibilitou os trabalhadores tomar o poder em fevereiro também, né? Então vamos ver mais um pouquinho aqui do que ele está falando. From Britain and from the United States to continue and consolidate the revolution. Just tell us all over again why. Why? Just You tell won't it find again. this in the textbooks. Why is to bring about, I suspect, a plan to control world society in which you and I won't find the freedoms to believe and think and do as we believe. These Ele afirma aí que as elites dos Estados Unidos e da Inglaterra queriam controle social. E aí ele está naquela ilusão dos Estados Unidos da América ser the land of freedom, né? Uma ilusão grande e que, enfim, o que os Estados Unidos queria e os Estados Unidos ou essa elite que eles se referem, junto com a Inglaterra, é usar a Rússia de laboratório para um modelo de controle social. É o que ele dá a entender aqui, embora fazendo propaganda para comprar o livro dele, é a ideia que ele passa nessa frase. É uma ideia muito difícil de engolir, né? Estados Unidos com um sistema bipartidário já está totalmente controlado, população limitada no que pode fazer, não tem porquê um negócio desses, né? A Inglaterra com uma monarquia, enfim, não. power brokers and actually envision at that time a one world government that would be socialist? Yes. The second statement I made was that they did not want the Soviet Union to develop into another free enterprise society and that this would offset it. Aiding the revolution would offset this event. Isso aqui é outra coisa meio antiga, né? A dominação global, para um governo totalitário, global, único. Eu não vejo muito por que essas elites iriam querer isso. É dos conflitos que elas tiram grande parte do dinheiro. Eu não vejo por quê. Enfim, dá para notar que tem uma teoria da conspiração muito forte. A gente tem que entrar no assunto da teoria da conspiração porque é um assunto muito importante. Teoria da conspiração é algo sempre que você vai chamar alguém de louco, esse cara é louco, né? Só que não é bem assim, né? A Terra plana é uma teoria da conspiração que dá para chamar de louco porque ela é meio óbvia, mas a gente tem outras muito mais sutis e muitas delas nem não são teorias da conspiração, né? A gente está falando de um imperialismo, né?
a fase mais recente do capitalismo, como diria o Lenin. E tem escrúpulos, né? O imperialismo não tem. Um monte de coisa que a gente fala, nossa, isso é absurdo, nunca fariam isso, sei lá, o 11 de setembro, né? Faria isso? Tem que ficar em dúvida. Eu não consigo falar, não, nunca os Estados Unidos faria aquilo. Porque o imperialismo é sem escrúpulos total. Né? Só ver o que Israel está fazendo agora. Né? A matança, o genocídio absurdo de Israel. Né? Então, o engraçado da teoria da conspiração é que isso daqui vai fundamentar CAPS. Né? E aí nós chegamos nas extremas direita e extrema esquerda. As extremas, os pontos extremos vão sempre dar uma abertura maior para teorias da conspiração, porque sabem que o sistema está num nível de corrupção muito grande, não no sentido besta da palavra, no sentido real de corrupção, de decadência. Vamos ver quanto que ele avança. That was made as a statement in 1919. You have various books, one by Gillette, the razor blade Gillette, called The City, I think it was, which laid out this corporate socialism for the world to see as early as, 1905, 1910. So around the turn of the century, you begin to see actually written statements by these internationalist businessmen of the kind of socialist empire they wanted to bring about. It's the engraçado desse internacionalismo, né? O Lenin e o Trotsky eram os internacionalistas ali na União Soviética. E o Stalin depois veio com a teoria do socialismo em um país só, né? Que obviamente era para manter o próprio poder. Foge do marxismo. Mas, enfim, esse internacionalismo soviético, né, comunista, era em direção ao comunismo. Entretanto, o internacionalismo que nós vemos no mundo capitalista é o chamado globalismo. São internacionalismos muito diferentes. Né? E aí é engraçado porque, de novo, os extremos aí vão apontar nessa direção. O extremo esquerdo querendo que chegue nisso, né? Afinal, o comunismo o ponto final seria o Star Trek da vida, né? O Star Trek já na fase ali do Kirk e do Picard, né? Depois das guerras mundiais. E já o globalismo não, a extrema-direita não quer, né? A extrema-direita, os ANCAPs, eles querem outra direção, eles querem o livre mercado e o individualismo suplantando todo o resto, né? Vamos ver aqui o quanto que avança. But these books, of course, are not included in your courses in political science and history at the regular universities. Well, talk about the Red Cross mission. Red Cross mission to Russia, 1918. About 17 bankers, lawyers, businessmen. We said A couple of doctors. There were two doctors, I think. There were two doctors. What was the mission? The mission was financed by William Boyce Thompson, the Chase Manhattan Bank Federal Reserve System. The Red Cross didn't want to send a mission. The Red Cross said we don't need a mission to Russia. They already had one in Romania, which was doing a good job. But William Boyce Thompson wanted this mission, and he put the money up. He financed it. And if you look, I printed a list of the people on the mission, and they were mostly bankers and lawyers, Wall Street lawyers, and people in and around the Wall Street establishment. The function or the purpose of this mission was to be in place to assist the Bolshevik Revolution. The Red Cross mission to Russia was a cover vehicle. It enabled these Wall Street elitists, these Wall Street manipulators to be there in place, and then I traced a cable $1 million from the Morgan Company in New York to Petrograd. I forget to which bank, but it came from William Boyce Thompson, which financed the revolution, and then they put pressure back in the State Department in Washington to actually send arms to the revolution, which went forward in 1918. And then I found in the State Department files an extraordinary telegram
in which Trotsky appealed to the State Department to send American army instructors to train the new Soviet army. Bom, ele colocou mais pontos aí. Essa parte da Cruz Vermelha precisaria pesquisar muito para ver o quanto que ele está certo ou errado aqui. É absurdo Wall Street estar na União Soviética, Rússia. Completamente absurdo não, né? Assim, como eu disse, o nível de decadência é muito grande. Eles poderiam estar investindo ali para destruir o Império Russo e apostar em grandes lucros. Poderiam. É uma aposta e tanto. A não ser que fosse tudo realmente combinado, que eu acho muito difícil. Para mim, é uma aposta que não deu certo, né? Eu não vejo ali os soviéticos dando retorno disso depois. Ele vai mais à frente aí com as plantas destruídas, a gente vai chegar. Sobre o Trotsky mandar um pedido para o governo estadunidense pedindo instrutores, é interessante. Digamos que os Estados Unidos tivessem uma agenda secreta e fomentar aquilo, não é possível. A gente já viu os Estados Unidos botar dinheiro no Talibã e tudo isso cair na cabeça deles depois. Não que eles se importem muito, né? Porque o dinheiro para a guerra está indo. A economia bélica deles vai de vento em popa. Embora comecem os reveses depois, possam causar grandes prejuízos. O Talibã agora foi um revés. E ali, na Revolução Russa, o Trotsky ele é bem pragmático nessa incumbência que ele teve de montar o Exército Vermelho. Né? Ao contrário de boa parte do partido, que queriam que os revolucionários fossem o total do exército, o Trotsky usa os oficiais russos, né, que eram da monarquia. Todos esses oficiais que quiseram continuar, eles foram aceitos porque eles tinham o know-how, né, o conhecimento militar de oficiais, coisa que, se você for ver para um exército, para a União Soviética, do tamanho que a União Soviética é, um exército com 100 oficiais praticamente, a coisa ia ficar complicada. Então a gente tem esse viés pragmático aí do Trotsky, né? Seria impossível, se ele realmente tivesse essas conexões nos Estados Unidos, de pedir esse financiamento e treinamento, eu acho que não seria impossível, né? Tentando pensar ali do ponto de vista soviético, se você sabe que tem uma conspiração apostando no conflito, você iria recusar só porque vem do imperialismo? É uma boa questão, né? O que ele vai implicar é que, né, já ficou claro, né? Eu não acredito nisso, mas não duvido de que realmente tivesse uma participação, embora é uma visão conflitante, né? Como eu disse, os Estados Unidos eram aliados da Rússia e estavam no mesmo lado da guerra. And I think I reprinted that in one of my earlier books. So, briefly, the Red Cross mission was a cover vehicle to enable Wall Street to be there in place to guide and manipulate the ongoing Bolshevik Revolution. And what was then Petro? José Martí, que liderou a independência de Cuba, tinha lema. Which is now Leningrad. They could not have beaten off the White Russians, the Czechs who were in Russia at that time, the Japanese who were anti-Bolshevik. They could not have beaten it off without a... Isso é interessante que o Machado entrou nessa parte. Essas são as forças que os soviéticos estavam enfrentando. Não eram forças triviais, ao contrário, eram
uma situação muito complicada dos soviéticos. E aí o Machado vai, e aí eu também teria que ver as provas, mas parece que tem mais provas. Não acho que o Machado é ser leviano nisso. As provas de investimento dos diversos países imperialistas ali para derrotar, né? Vai numa linha completamente contrária do que esse professor está falando. Eu vou citar a conclusão desse professor geral mais tarde, e aí por que eu não consigo levar ele muito a sério, né? Assistance from the United States and from Britain. And the Siberian Railroad is critical because if you look at that map of Russia, you know, Moscow and Leningrad are stuck at the left end, and you've got that vast expanse of Russia, and the backbone is the Trans-Siberian Railroad. Now, the history books will tell you that American troops went in, they occupied the Trans-Siberian Railroad in order to prevent the Japanese from coming in. Well, this is absolute nonsense. I've never written the book. I hope to get around to it one day. I've got 2 big boxes of files on this. The purpose of the American army in Siberia was to hold the Trans-Siberian Railroad until the Bolsheviks were strong enough to take it over. And they did that very effectively. They held off the Japanese. They held them back near Manchuria. They evacuated the Czechs out along the Trans-Siberian Railroad. The French and the British gave up because they said the Americans are helping the Bolsheviks. They evacuated. And in one of these books, I reprinted a little clipping from the New York Times of, I think, 1919. Finally, the Bolsheviks got to Vladivostok, right at the far end of Siberia, near Japan, in which the local commissar addressed the American army and thanked them for aiding the revolution. And that was... Aqui esse trecho da ferrovia transiberiana também desconhecia. Como eu disse, não é impossível os Estados Unidos estarem ali ajudando. Se você pensar do ponto de vista dos Estados Unidos como superpotência capitalista, imperialista, ele era cada vez mais predominante. Ele só vai ser completamente predominante, né, no imperialismo depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a destruição da Europa, né, do imperialismo e o enfraquecimento do imperialismo europeu, né? Então, poderia os Estados Unidos estar jogando ali, por exemplo, para enfraquecer os outros aliados? Não sei, né? É mais plausível do que a própria ideia dele, mas é alguma coisa mais aceitável. In the New York Times, and I reprinted it. Now they're happy with the Bolsheviks. They could not have won without Western assistance. There is no question about that. Then they were starving. The factory, they couldn't operate the factories because the Bolsheviks shot all the managers and the technicians. Either that or they left Russia. Isso daqui parece muito fraco, né? Um argumento fraco, mas eu não sei o que ele tem de prova. Com certeza houve incidentes de execuções, né? Não sei se foi em massa, tem muita coisa aí que é mentira, não precisou, né? Esses caras se escondiam, nem iam mais na empresa. Já começou muito antes isso, né? O Trotsky descreve muito bem isso. Os caras fechavam a empresa, imagina, que eles iam ser fuzilados assim. E technicians, não tem porquê. Technician é trabalhador, né? Manager tudo bem, mas technician não tem porquê, não tem muito sentido. E ele fala que as fábricas foram completamente destruídas. Eu acho difícil, porque a ideia era o trabalhador tomar o poder, e isso estava, como eu disse, os trabalhadores estavam organizados em soviéticos, eles eram organizados, não era uma massa louca, né? Embora a gente saiba que essa revolta é comum, principalmente quando se une muita gente, né? Quando se une em grupos muito grandes. Mas, como eu disse, eles eram organizados, eles conseguiam segurar a massa em boa parte e direcionar. A revolução não ia sair só na loucura, não. Ele diz que é por causa dos Estados Unidos, mas, enfim, não é mais um pouco. The factories were closed down. Russia was starving. By 1922, Lenin himself said the end has come.
They had no food. They had these closed down plants. The plants were not destroyed in the revolution. That's what the textbooks will tell you, including Kennan, the State Department expert. He says the Russian factories were destroyed in the revolution. They were not destroyed. Why? Because I've seen the photographs after the revolution, and they're right in the Hoover Institution Tower. There are these massive boxes of photographs of Russian industry after the revolution. They could not operate the plants. So what do we do with Averell Harriman and the National Chase Bank and National Bank? Eles não terem comida é uma coisa muito séria, que é um conflito, né, com o campo. O campo era uma coisa muito complicada. O camponês, né, embora tenha ali a foice no símbolo, era uma classe social muito diferente da classe proletariada. Tanto que Marx fala que era muito difícil os camponeses fazerem a revolução, né? Pelo menos a linha que ele seguia, que o proletariado era a classe com mais chance de fazer isso, por causa da proximidade, da organização. E no campesinato se vê isso também, né? Um certo individualismo, né? De prosperidade individual, minha terra, né? É uma coisa muito diferente. E para funcionar a produtividade no campo, é uma coisa muito complicada. Agora, essa parte de não conseguir operar as próprias plantas, eu acho muito difícil. O trabalhador sabe fazer. Não tem muito sentido isso. Enfim, vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que não tem muita coisa mais relevante, não. Bank and old friends on Wall Street, they go in there. And of course the Hoover mission to feed Russia. We go in there and we have these 250, 300 concessions in which American companies went into Russia, and they started up the idle plants. Averell Harriman took the manganese concessions, Arm & Hammer, Occidental Petroleum took the pencil factories and the asbestos plants. And all these top capitalists went in and they got Russia going on behalf of the Bolsheviks, because the Bolsheviks either shot or kicked out all the Russians who could run the plants. Another point, the Tsarist industry was at a very high level. Your textbooks would tell. Isso aí vai contra tudo que você vê na literatura. Ele até pode citar justamente, você não vê isso na literatura. Mas existe um motivo para a Rússia estar nesse problema, que era o atraso, né? Ela tinha muito atraso. Então, ela estava ali na guerra justamente para tentar sair do atraso, né? Alcançar as outras potências imperialistas. A gente vê isso depois com a Alemanha e Itália e Japão, né? Na Segunda Guerra, é a mesma coisa, né? Então, também acho que isso daqui não dá muito para levar a sério, não. Tell you that Tsarist industry was backward. It wasn't until the Soviets came along that it began to make progress. This is absolute nonsense. The Russians in 1913 had 2 indigenous Russian vehicles, Russian automobiles. There has never been an indigenous Soviet automobile. They've all come from the West. O outro ponto que ele colocou ali também, né, desses grandes capitalistas estarem lá, o que aconteceu? Eles estavam lá até 1970, era isso que ele defendia. E outra coisa que eu acho difícil, embora a gente não sabe o que influenciou também no comportamento de Stalin, né? Então ele cita muito o início da Revolução está ali comprado, mas outra coisa da teoria da conspiração aí é acreditar muito mais que o Stalin foi comprado, porque a gente vai ter uma perseguição monstruosa depois aos revolucionários, né? A gente vai ter os gulags. Estariam aí, então, esses capitalistas ainda lá lucrando, e agora com Stalin em 70, acho que, enfim, mas com o stalinismo, né? Para resumir. É mais aceitável, mas eu acho muito difícil que tivesse capitalista ali, né? Não sei de onde ele tirou, quais são as provas aí. The Tsarist Russians produced an airplane in 1916 with a wingspan longer than the 747. Put in the first 5-year plan. And for example, I was in Douglas Aircraft Company. They let me into their files.
And it was amazing, the detailed assistance given by Douglas Aircraft. They bought one DC-3, and then they bought a DC-3 in sub-assembly, and all kinds of duplicate spare parts to get the thing going. And then we've got that story, I don't know how much detail you want, which continues right up to today, July 1, 1987. And you mentioned, I think, this morning, the Toshiba and the Toshiba Japanese plant and the Norwegian company, a government-owned plant, which provided the milling machines, which enabled now the Soviet submarines to be 10 times quieter than they were before, and that's going to cost us $4 billion so that we can offset what we have given them. Aí eu acho que é muito difícil também, que é em armamento, né? Num nível já que o antagonismo com a União Soviética já era muito grande, era muito perigoso você chegar nesse nível, né? Só faltou falar que deram a bomba atômica para a União Soviética. É uma coisa muito perigosa. Acho que há limites de onde a falta de escrúpulos do imperialismo chegaria para atingir seus objetivos. E colocar a própria existência em risco é muito complicado, né? Não acho que é um ambiente completamente controlado ali para você arriscar um negócio desse. Não vejo como. E aí, por que, né, que não dá para levar muito a sério esse cara? Só ver aqui no Wikipedia. O senhor Anthony Sutton, né? Como que ele... O que ele faz aqui no trabalho da vida dele? Ele segue essa linha e a gente vê onde está o ponto-chave que termina, né? Que eu acho que termina todo esse pensamento é aqui. A fonte que eles citam é esse livro Wall Street and FDR, capítulo 12 dele, onde ele diz isso daqui, ó. Ele concluiu do poder das elites econômicas, tinha um programa de longo alcance, longa duração de coletivismo, né? Socialismo corporativo, para ter certeza com certeza colocar o monopólio de aquisição de riquezas. Aí o porquê? Esse é o problema principal. Até aceitar boa parte, porque isso falharia se fosse exposto à atividade do mercado livre, né? Então, realmente, o paraíso do mercado livre está sendo negado pelos capitalistas, né? Não dá para ir longe com isso, não tem como. É claro que os caras agem para monopólio, aquisição e acúmulo, isso é próprio do capitalismo. E para impedir o mercado livre, que não é livre mercado, né? Com certeza não ia ser um plano idiota desse daí. É muito estúpido. Enfim, mas aí a gente vê a origem das fontes aí, dos ANCAPs, né? Aqui tem, já deu para sacar direito por que esse cara é uma fonte, né? A gente tem aqui, ó, resenhas aí da Ayn Rand, né? Então é toda intelectualidade ANCAP aí, né? Enfim, é interessante, né? Principalmente se der para checar todos esses fatos e daí você criar sua própria teoria da conspiração muito melhor que essa daqui, porque essa aqui é muito furada. A gente tem aí, vai seguir a linha aí, muita gente vai seguir a linha do judaísmo por trás, né? E aí você tem o Trotsky judeu, o Marx judeu. Eu acho que realmente o judaísmo o judaísmo não religião, né? Mas os judeus em si, eles estão muito envolvidos aí nas elites econômicas, né? É só ver o sionismo. Mas daí a ter revolucionários comprados nesse nível, uns caras crânio desse jeito aí, é muito improvável. E
E aí, é claro, as teorias da conspiração, elas sempre vão apontar para o capitalismo, né? Tem Bilderberg aí, meetings, né? Quem que está indo lá? Os capitalistas, a teoria aí que cerca o City of London, né? Que é aquela cidade bizarra dentro de Londres, e a relação logo depois da queda do Império. Tem um outro vídeo que eu vou deixar o link, né? Esse é mais sério, um documentário sério. E aí, os paraísos fiscais, né? A queda do Império Britânico, né? Para a criação do Império Financeiro. Né? E tudo isso vai apontar para onde? Para os capitalistas, né? Nada disso seria uma conspiração para acabar com o capitalismo ou para desvirtuar o capitalismo. O capitalismo não pode ser desvirtuado porque ele é um sistema que funciona desse jeito. Isso aí que eles pensam é sonho baseado em fases iniciais que não eram assim, né? Mas é só sonho mesmo, essa parte de livre mercado, não tem fundamento nenhum de que funciona. Enfim, era isso daí.